Chamar o presbítero Lino para orar. Glória a Deus. Como é bom ver a casa do Senhor cheia de felizes. Vamos, eu convido você a ficar de pé nesse instante. Vamos impor as mãos, suplicar a bênção, a proteção do Senhor sobre os nossos filhos, sobre essas crianças. Eu que nesses dias, nessa semana, a gente ficamos aflitos e preocupados com as ameaças às escolas, aos nossos filhos. Acredito que alguns nem mandaram as suas crianças para o colégio. Mas deixa eu falar uma coisa antes de orar. A palavra de Deus diz que o inimigo, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, as nossas crianças vivem em constante perigo. Essa ameaça não é de hoje. Mas a palavra de Deus diz, o guarda de Israel, aquele que nos protege, diz que ele não troca. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o inimigo anda ao derredor, tentando tragar as nossas vidas, quando nós depositamos as nossas vidas na mão do Senhor, nós consagramos nossos filhos, a nossa família a Deus, é Ele que nos guarda. Ele não tem poder, ele não tem autoridade nenhuma sobre a casa, sobre aqueles em qual o Senhor já declarou a bênção. Então vamos orar para esses pequenos, para que eles sejam os próximos evangelistas dessa igreja. Eu creio. Que Jesus, eles possam proclamar o reino de Deus, sim, ainda pequenos, mas que primeiro eles possam ver em nós, em mim como pai, em você como mãe. Eles possam ver isso em nós, o desejo de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai, nós queremos colocar esses pequenos diante de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida desses pequenos, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ainda pequenos, eles possam ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Que eles possam ter um anseio, um desejo de viver para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, Deus, que em nome de Jesus essas crianças possam sair daqui essa noite diferente da maneira em que elas entraram, Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus, essas possam voltar para os seus lares, ó Deus, aqueles que ainda não são crentes, aqueles que ainda não têm os pais cristãos, que eles possam dizer: eu aprendi de Jesus, mamãe, papai, que Ele salva, que Ele cura, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre esses pequenos, ó Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus, eles possam ter o desejo, o anseio de viver para Ti, exaltar o Teu nome por onde quer que eles venham andar, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa guardar esses pequenos, que o Senhor possa livrar de todo mal, de toda ação do inimigo sobre a vida deles, ó Pai, que o Senhor possa guardar, ó Pai, em nome de Jesus, guarda a mente, Senhor. Guarda o coração, ó Deus, que toda a intenção do mal sobre eles caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e que os seus corações possam receber a Tua palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Passa
Aleluia! Ele vai rasgar esses céus. Aí nós veremos a estrela da manhã descendo. E eu quero subir com ele. Preparai os vossos caminhos, igreja. Preparai para a segunda vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. Glória a Deus! Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Jesus está voltando. Essa pregação tem sido esquecida em cima dos púlpitos das igrejas. Convite a estar dentro de uma igreja é mais pela quantidade do que pelo arrependimento. Missões é o assunto mais urgente e deve ser o emergente da igreja. Se eu perguntasse aqui e pedisse para você falar em alta voz, se você é um missionário, se você se considera um cristão, lógico que você iria gritar amém. Mas muitos de nós deixamos de pregar essa palavra que Jesus está voltando. E eu queria que você acompanhasse em Mateus 24 a respeito desse assunto, amém? Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai-nos e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Até aí, por enquanto. Mas continue com a sua Bíblia aberta. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Mesmo que seja no celular, viu? Deixe ela aberta. Escutando a pregação de um pastor, ele disse: olha, eu sei quando uma igreja é estudiosa da Bíblia, quando o pregador termina de ler a palavra e a igreja ainda continua com a Bíblia aberta, para conferir se tudo que o pastor está falando é realmente o que está escrito na Bíblia. Quando a igreja fecha a palavra e passa apenas a ouvir, ele pode ser facilmente enganado. Então continue acompanhando Mateus 24. Jesus está voltando. Esse assunto é o assunto mais enfatizado na Bíblia. Há 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo nas Escrituras, e quase 8 vezes mais sobre a segunda vinda. Aproximadamente 2.400 referências falando sobre a segunda vida em toda a Escritura. Ele também é o assunto mais distorcido e mais desacreditado, até pela própria igreja.
Falsos mestres negam que Jesus voltará. E outros tentam enganar as pessoas marcando datas. E outros dizem crer na segunda vinda do Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Mas os sinais da vinda de Jesus estão claros e cada vez mais aparentes. Acabamos de ler esse texto e parece que o assunto aconteceu ontem. Parece que o que nós lemos aqui passou ontem no jornal. Pestes, maremotos, terremotos, guerras, nação contra nação. Isso é o nosso assunto atual. Isso é o que está acontecendo agora, na nossa época, na nossa hora, na nossa vez. Como disse o ator que fez aqui o papel, na hora em que Jesus sobe, na hora que o véu, o céu se fecha e apenas um anjo fica olhando para os galileus, ele diz: por que vocês olham para aquele que está subindo? Esse mesmo que sobe, esse mesmo que está indo, ele voltará para buscar vocês. A partir daquele momento em que as pessoas saíram diante daquele anjo, diante de Jesus que tinha sido ascendido aos céus, eles passaram a dizer: Jesus está voltando. Eles passaram a pregar: Jesus está voltando. E aqueles homens morreram e deixaram a palavra plantada, e outras pessoas apareceram e pregaram: Jesus está voltando. E elas morreram, e até os dias de hoje é pregado, mas pouco pregado, que Jesus está voltando. Quantas vezes você já sentiu vergonha por aquele senhor que entra dentro do ônibus e grita: Jesus está voltando, arrependam-se? Talvez você tenha sentido vergonha alheia por causa daquele homem gritando aquilo nas paradas, colocando a cabeça do lado de fora da janela e gritando que Jesus está voltando. Ele é um assunto hoje pouco explorado, mas eu quero que você acompanhe comigo o versículo 14. O versículo 14 vai dizer assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pensar nessa pregação, pensar nessa propagação do evangelho, antigamente era uma logística muito difícil. O evangelho começou a ser dissuadido mundialmente a partir de 313 depois de Cristo. As boas novas foram levadas à Europa Ocidental. Na Europa Ocidental houve um avivamento, mas os servos de Maomé, o Islã, derrubou o evangelho quase em toda a Ásia e quase toda a África. Ainda havia um fio de esperança no Ocidente. Então, de 800 depois de Cristo até 1517, Noruega, Islândia, Groenlândia são evangelizados, e os escravos da Europa Oriental se convertem como um só corpo no cristianismo. De 1517 a 1792, organizaram-se muitas sociedades missionárias, e o evangelho é levado a todo o Ocidente. 1972 até os dias de hoje, as missões foram modernizadas para que a palavra de Deus continuasse sendo propagada. E hoje há uma forma bem mais rápida de propagar todo o evangelho, que nós sabemos que é através
das mídias sociais. A evangelização ainda é uma tarefa inacabada, mas para que venha ao fim, todos precisam ouvir falar de Jesus. Então, se para vir o fim todos precisam ouvir falar de Jesus, nós podemos acelerar a vida de Jesus, pregando o Evangelho. Porque os sinais já são mostrados. Os sinais estão na nossa cara, na nossa frente. A Bíblia diz que a vida de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e de dor. Veja o versículo 9 e o versículo 10 desse mesmo capítulo que nós estamos lendo. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Não é de hoje que o cristão é odiado pelo mundo. Nós brasileiros não sentimos tanto o que a igreja perseguida sente aí fora. A perseguição começa dos judaizantes que não acreditam no Messias. A classe romana, os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. No século XX nós tivemos o maior número de mártires da história. Há uma perseguição. Essa perseguição parece ter chegado aqui agora. Na sociedade atual, na política atual. Não sei se é muita coincidência, mas logo no começo do ano foi decretado que se tirasse o nome de Deus de dentro das escolas. Que não se levassem rezas ou orações no começo das aulas. E pouco a pouco nós vamos vendo toda essa situação sendo normalizada. Daqui a pouco eu e você não poderemos mais falar no nome de Jesus. Há mais ou menos 10 anos eu já tinha pregado sobre isso. E eu falava de uma maneira remota que um dia nós iríamos ser proibidos de falar do Evangelho. Mas esse dia chegou. Quando somos chamados, quando eu sou chamado na minha escola para falar do Evangelho, estava até falando com o Júlio, nós temos que ir cheio de dedos. Com muita cautela, para não atingir classe A, classe B, classe C, religião A, religião B, religião C, para não ser processado. Ainda temos oportunidade de falar, mas o dia chegará que quando nós falarmos, seremos mortos por isso, seremos presos por isso. O versículo 9 e o versículo 10 será ardente no nosso meio, nos odiarão mais ainda. Porque você acha assim, eu sou odiado. Tem pessoas que falam apenas que amam a Jesus, elas não pedem para você aceitar, não. Elas dizem que amam e elas são queimadas, colocadas em um buraco, com palha em cima delas. Se você quiser procurar o vídeo no YouTube, é só o que tem. Pessoas sendo massacradas só porque declaram o amor a Jesus. Esse assunto é extremamente atual.
Uma outra coisa que é atual e que está bem presente no nosso meio é a apostasia. Acompanhe comigo o versículo 4, versículo 5. Se você quiser ir marcando na sua Bíblia, você pode marcar. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos viram em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora o versículo 23 até o 26. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um evangelho falso nos últimos dias. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias, e estamos vendo o ressurgimento. Escute isso, nós estamos vendo um ressurgimento do antigo gnosticismo. Pessoas que nem acreditam que existe e nem que não acreditam. Isso é uma religião que estava quase apagada, mas ela está sendo reacendida. Um novo evangelho tem aparecido, um outro evangelho tem aparecido, um falso evangelho tem aparecido nesses dias. E a palavra vai dizer que mesmo que um anjo abra a boca para dizer que há um novo evangelho, não creia. Não há evangelho sem mudança. Nos últimos dias, muitos abandonarão a fé verdadeira. Nós vivemos hoje uma explosão de falsas religiões. Tudo isso que eu estou falando aqui é muito sensível. Eu estou falando isso aqui para aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. Estava conversando com o Júlio, falando de uma amiga que eu tinha quando adolescente, e ela era de outra religião, e eu não gosto de ser duro com outras religiões. Se você acredita em outra coisa, eu deixo você à vontade até a hora que você me perguntar sobre o que eu acho da sua religião. E ela me disse que era muito fervorosa, mas estava vivendo uma crise dentro da sua igreja, porque ela via algo na Bíblia e via outra coisa dentro da igreja. E ela perguntou o que eu achava disso. Eu disse: você quer ouvir minha opinião sobre isso, ou você quer ouvir o que a Bíblia diz sobre isso? E eu pregava para ela de uma forma que ela mesma dissesse que ela estava no lugar errado. Com toda cautela, com todo cuidado. E um dia ela chegou e ela disse: eu não acredito que isso acontece. Como é que isso acontece? Está escrito aqui desse jeito. E eles fazem o contrário. E eu falei: por que você não tenta visitar uma outra igreja? Para fazer uma comparação, para saber se é isso mesmo, se essa dúvida, se é a sua igreja mesmo que está errada. Qualquer coisa errada você vai encontrar em todas as igrejas.
Gente errada tem em todo lugar. Ela disse, mas não é as pessoas que estão erradas. É o conceito. O conceito da Bíblia é diferente do conceito da igreja. E tinha um crente escutando a nossa conversa. E o crente pulou na nossa frente, pegou no braço dela e disse: eis que eu te digo, aquele que é idólatra irá para o inferno, se não entregar a sua alma a Jesus. Na hora eu baixei a cabeça. Aí ela disse: você é muito petulante. Só porque você é evangélico, você acha que é dono do céu? E eles começaram uma discussão e eu não falei mais nada. Na realidade eu fiquei indignado com o crente. E ela disse: eu já vi que na minha igreja tem muita coisa errada, mas aí fora tem donos do céu e eu não quero ir para barões que mandam no céu. Prefiro ficar na minha igreja mesmo. Ela saiu indignada, o crente saiu para o outro lado e eu fui atrás do crente. Peguei nas costas dele e falei assim: irmão, você disse ali, eis que eu te digo, pois agora você vai ouvir de mim. Se aquela vida for para o inferno, a culpa é sua. E Deus vai querer o sangue daquela vida de você, pela sua falta de sabedoria. E ele, sem sabedoria alguma, olhou para mim e disse: se eu mandar falar, eu falo mesmo. E eu disse: tem jeito não, vou sair daqui. Deixei ele lá. Muitas religiões novas estão surgindo, e as velhas estão ainda mais fortes. Se você sentar um minuto com o Gaspar, você vai aprender dele sobre o Islã. Ele vai te explicar a força do islamismo hoje, não só mais na Ásia, na África, mas agora em todo o planeta, em todo lugar tem alguém que adora Maomé. Os espiritistas, o espiritismo aqui é mais espiritista. Os espíritas estão crescendo. Eu trabalho com um, o Júlio me disse que tem outro, eu não sabia. É difícil encaixar esse povo, né? Com a Paulo agora com um. Os espíritas estão crescendo, a religião que está aflorando pela sua forma branda, amorosa, calorosa de falar. Outra religião que cresce no nosso meio são os cultos afro-brasileiros. Aliás, tem igreja que tem um culto quase afro-brasileiro. Budismo, hinduísmo, são religiões que mantêm milhões, bilhões de pessoas em um berço de cegueira espiritual. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com uma grande força. Os desvios teológicos são gravíssimos. As igrejas hoje têm se entregado ao liberalismo, ao misticismo, ao sincretismo. E eu peço licença para abrir um parênteses para te explicar o que é liberalismo teológico. De uma forma bem resumida, o liberalismo teológico é aquele que se preocupa principalmente em tornar a religião relevante para o mundo moderno, adaptando a mensagem religiosa para a cultura contemporânea, fazendo uma adaptação do seu pecado. Não, você cabe aqui, venha do jeito que você está, permaneça do jeito que você está.
Você pode vir da forma que você está, mas permanecer da forma que você está. Quem se encontra com Cristo é muito difícil de ser isso. Muitas igrejas históricas estão se rendendo ao liberalismo. As igrejas já foram mortas pelo liberalismo lá na Europa. Aqui tem acontecido a mesma coisa. Misticismo é uma abordagem religiosa que enfatiza a intuição, a contemplação e a experiência pessoal como meios de alcançar uma compreensão mais profunda de uma realidade. As igrejas estão sendo tomadas pelo misticismo. Agora, o que é mais conhecido no nosso meio é o sincretismo. Talvez você nem conhecesse essa palavra, mas ele ocorre quando você junta dogmas de uma religião com outras religiões. Você sabe de onde é que sai o sal grosso atrás da porta, ou o sal grosso no caminho, para purificar os caminhos e expulsar os maus espíritos? Isso vem da Umbanda. E tem igreja vendendo sal grosso, vendendo toalha santa, travesseiro santo, vassoura santa. Tem igreja, como eu já falei aqui uma vez, trazendo porco para dentro da igreja para purificar pecados. O nome disso é sincretismo. Uma outra forma de conhecer e de saber que o tempo está próximo da vida é a depravação moral da sociedade. E essa você tem que concordar comigo que nós estamos bem atenuados. O brasileiro conhece bem sobre depravação moral. Aliás, outros países gostam de visitar, os turistas gostam de visitar o Brasil por causa do turismo sexual, da facilidade da depravação. Então, nesse assunto, nós somos bastante conhecedores. Depravação moral é constituída de revolução sexual, homossexualidade, infidelidade, falta de freios morais, rendição às drogas, juventude chafurdada no atoleiro químico, a dissolução da família, divórcio dos cônjuges, dos filhos, separação total da família, violência urbana. As cidades se tornaram um verdadeiro campo de batalha. E esse tão perigoso quanto os outros, a solidão, que tem assolado não apenas adultos cheios de problemas, cheios de dívidas, mas assolado adolescentes, jovens. Eu ainda me lembro, eu acho que eu era solteiro ainda quando o jovem se matou, acho que na 210 aqui. Eu acho que ele tinha 16 anos. E ao descobrir o motivo do seu suicídio, foi porque a menina a qual ele estava paquerando disse que não queria namorar com ele. Então ele pegou uma corda, amarrou no teto. Quando a mãe chegou, ele estava enforcado e uma carta escrita. A solidão, ela tem assolado corações. Tem gente que está aqui nesse momento agora, no meio de muita gente, mas está só, coração vazio, frio, oco. No século da comunicação e da rapidez, as pessoas estão morrendo de solidão. Quanto mais conectados, mais solitários. Não é à toa que aqueles memes pegam fama de quando a internet cai em casa, que sai da internet: opa, papai, mamãe, filho, você já está desse tamanho.
Quanto mais conectados, mais somos. A iniquidade vai se multiplicar e o amor vai esfriar. O mundo vai estar sem referência, perdido, confuso, sem balizas morais, sem norte ético. Vai existir uma desintegração da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. O índice de infidelidade conjugal já é alarmante. O índice de divórcio já passa de 50%. A homossexualidade hoje é aplaudida no nosso meio. Nós temos amigos que são homossexuais. E às vezes nós abrimos mãos dos nossos valores cristãos porque temos amigos que são homossexuais, que temos colegas de trabalho que são homossexuais. Não temos nada a ver com a opção sexual de ninguém, mas o nosso valor cristão não abre mão dessa moral. Você não precisa ser inimigo. Você não precisa tratar como leproso, como alguns fazem. Não precisa. Isso sim é errado. Extremamente errado. Você deve continuar dando amor. O pastor Cláudio Duarte, ele dá uma entrevista no programa do Raul Gil. E ele explica que foi criado junto com um homossexual, que para ele foi como um irmão. Ele vestia as roupas dele. Era o cara que ele ajudava, que dava o tênis, porque ele não tinha nada, ele não tinha como comprar. E aquela pessoa com quem ele foi criado ajudou ele. Como ele poderia odiar aquela pessoa? Mas ele jamais abriu mão dos valores cristãos dele. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa. O narcotráfico afunda a juventude no pântano das drogas. A corrupção moral está presente nas cortes, nas instituições tão desacreditadas já. Os parlamentos estão sem autoridade moral. A corrupção religiosa é alarmante. O sagrado hoje está sendo vendido. Esse assunto é muito atual. Não tem uma roda de amigos que você se junte para falar ou de política ou de religião que não caia nesses assuntos. Está vendo a guerra na Ucrânia? Qualquer assunto que você encostar para falar de política, você cai num desses assuntos da Bíblia que nós acabamos de ler aqui. E está próximo, está chegando, está aparente. Nós não podemos viver ou continuar vivendo como se isso não fosse acontecer. Olhe para mim aqui, olhe para mim, esqueça as crianças, olhe para mim. Criança é criança. Você tem a autoridade de olhar para casa. Esqueça as crianças. Porque eu quero que você entenda que a gente não pode viver de maneira dissoluta, ou que a gente não pode viver de maneira como se isso não fosse acontecer. Jesus pode voltar hoje ainda. Jesus pode voltar amanhã. E aí, como é que você está? Eu era pequeno, aprendi uma música que cantava até um dia desse. Se o teu coração parasse de bater agora, se você fosse embora agora, para onde você vai? Céu ou inferno? O anticristo vai aparecer fazendo maravilhas no nosso meio. Quando você escuta essa palavra anticristo, você vê que isso aí está longe demais. Armagedon, esse negócio aí vai acontecer aqui não.
Escute isso. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que é de Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ninguém vai resistir ao seu poder e autoridade. Ele vai perseguir, matar e controlar. Muitos crentes vão ser mortos e selar o seu testemunho com a própria morte. O anticristo não é um partido, não é uma instituição e nem mesmo uma religião. É um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir na força e no poder de Satanás. Ele será levantado em tempo de apostasia, que é hoje. Hoje, pessoas que negam a própria fé, pessoas que já andaram com Cristo. Eu conheço pessoas que andaram com Cristo. Você conhece pessoas que andaram com Cristo e hoje negam a fé veementemente. Não querem mais saber de Cristo. Estão em outras áreas religiosas. Ele vai governar com mão de ferro. Ele vai perseguir cruelmente a igreja. Vai blasfemar contra Deus. Mas no auge do seu poder, Cristo virá em glória e o matará com o sopro de sua boca. Ele será quebrado sem esforço humano. Nessa batalha final, o Armagedon, a única arma usada será a espada afiada que sairá da boca do Senhor Jesus. Aleluia. Nós acabamos de ler que sinais predizem a segunda vinda. Guerras. Você tem mais guerra tem todo tempo. Desde que o mundo começou tem guerra. Ao longo da história tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente. Registra-se mais de 300 guerras desde então. A gente vive num país praticamente de paz. Mas você vê no jornal que tem gente que dorme na guerra e acorda na guerra. Casas destroçadas por bombas. Foram dormir e acordaram no meio dos destroços. Quem mora ali perto da Naturia é quase assim, né? Do Lino. É guerra direta. É a faixa de Gaza do Naturia. Guerra. Drogas. Tem matado a nossa juventude. Tem marcado o nosso tempo. A minha mãe, ela sempre foi fã de almoçar assistindo Barra Pesada. Era frango, sangue dos outros dentro do prato, bala para todo lado. Isso há muito tempo atrás. Hoje em dia nós temos programas que fazem mais fama na hora do almoço. São os programas que mostram mortes. Antigamente não era legal mostrar um corpo estendido no chão. Hoje os programas mostram o corpo. Quanto menos embaçado ficar a imagem, deixa só no rosto, o resto do corpo mostra. Porque é isso que dá audiência. Sangue na televisão. Fomes e epidemias. É um assunto atual. Se olhar para um rico, um bilionário e dizer: por que tu não usa o teu dinheiro e acaba com a fome do mundo inteiro? Disseram que o meu xará é Elon Musk, né? Por que tu não usa o teu dinheiro todinho aí para acabar com a fome do planeta? O dinheiro que tu tem acaba com a fome do planeta. É um assunto atual.
Nós conhecemos famílias que passam fome. O pastor Josué Elion, eu era pequeno quando eu assisti essa pregação. Ele disse que foi num campo de refugiados, onde tinham mais de 4.000 crianças sujas no barro. E ele passava no meio daquelas crianças, e as crianças levantavam as mãos e diziam: papai, papai, mamãe, tenho fome, tenho fome. E na sua pregação ele diz: eu creio que você não pode entender porque você não viu. Mas se você quer imaginar um coração destroçado, imagine o seu filho passando fome, o seu filho não tendo o que comer. Você vê no corpo do seu filho só os ossos. Isso é uma realidade que tem se tornado cada vez mais presente no nosso meio. Até porque a fome, ela é um subproduto da guerra. Quanto mais guerra, mais fome. Uma pesquisa disse que nós gastamos mais de $1 trilhão com armas de destruição. Esse dinheiro sim podia resolver a fome do mundo. Mas o mundo vai ficar um caos. Eu estou dizendo tudo isso porque eu quero saber qual é o lado que você vai ficar. Eu estava falando quase sobre isso hoje de manhã na escola dominical. E eu disse isso para os adolescentes e jovens que estavam ali naquela sala. No dia em que houver um julgamento, vocês serão indesculpáveis, porque vocês já estão escutando tudo que precisam saber. Você não vai poder dizer: mas eu não sabia disso não. Não sabia que isso, não sabia que era desse jeito não. Eu vou poder levantar as minhas mãos e dizer assim: ó, acho que eu estou desculpado desse sangue, você está dizendo que não sabe. Porque você está ouvindo hoje. Você faz parte daqueles que ouvirão a palavra para que Jesus possa vir. Você será indesculpado. Ele virá como um ladrão. A Bíblia diz que a sua vinda, coloca o versículo 27 para mim, a sua vinda será repentina. Diz assim, ó: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Escute, igreja, não haverá uma segunda chance depois que a segunda vinda estiver acontecendo. A sua vida será gloriosa. Versículo 30, por favor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aleluia! Glória a Deus! Será uma vinda pessoal, visível, pública, todo olho verá, não haverá um arrebatamento secreto, e só depois uma vida visível. Sua vida é única. Jesus aparecerá no céu, e ele estará montado em um cavalo branco, e ele virá acompanhado de um séquito celestial. Ele virá do céu com o soar de trombetas de Deus, e ele descerá nas nuvens acompanhado de seus santos anjos e dos remidos. Ele virá com grande esplendor. Todos os povos que o rejeitaram vão se lamentar. Aquele será um dia de trevas e não de luz para eles,
será o dia do juízo, onde sofrerão penalidade eterna de destruição. As tribos da terra, consciente de sua condição de perdidos, se golpearão nos peitos, atemorizados pela exibição da majestade de Cristo. O terror dos iníquos descreve-se graficamente lá em Apocalipse 15:17. Eles pedirão que os montes caiam sobre si e a morte não chegará. Versículo 31. A segunda vinda do Senhor será vitoriosa. Ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com os corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Então os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você precisa estar pronto. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela assim: você pergunte para você, está pronto? O verdadeiro crente gritaria o seguinte: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem um desenho, um animezinho que é de um arrebatamento. Em uma das apresentações que a gente já fez, eu coloquei ele. Parece um estrondo, um barulho, e as pessoas começam a olhar para o céu porque vai ficando nublado, e aquele balbuciado de palavras: o que está acontecendo, meu Deus, que é isso? Olha lá no céu. E a câmera vai passando e pega uma crente. Ela está com a Bíblia na mão, e quando ela vê que ela olha o céu, ela dá um sorriso, porque ela sabe o que vai acontecer. E quando os anjos começam a descer, pegando as pessoas no arrebatamento, a irmã que está com a Bíblia nos braços, ela abre os braços para ser pega pelo anjo. E no anime, bem na hora que o anjo chega perto dela, fica em câmera lenta, e passa o anjo abraçando ela e levando ela para o céu. O verdadeiro cristão grita: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Versículo 32 e 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ler essa passagem hoje é quase que dizer assim: vai estar voltando. Porque esse versículo aqui que eu estou lendo já aconteceu ontem. Esse outro versículo está acontecendo agora. Está bem pertinho. Está bem pertinho. Você tem que estar preparado, porque vai ser imprevisível. Ninguém pode decifrar esse dia. Por isso que quando aparecer na televisão, qualquer canal que for dizendo o dia que vai acabar é o dia tal, o ano tal. Lembra de 2012? Até filmes rolou por causa disso. Porque em 2012 o mundo iria acabar. E os crentes de 2012 aqui na virada de ano aqui eram com medo. 2012 os fogos estralando e os crentes. Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe a hora. É pertencente à exclusividade da soberania de Deus. Só Deus sabe.
apesar de todos esses avisos que tem aqui, ela será uma vida inesperada. Você acredita nisso? Que será inesperada? Estava conversando com o João Paulo hoje. A população que estará presente na vinda de Jesus será igual a diluviana, igual a do dia do dilúvio. De uma pessoa fazendo um barco, tamanho dessa igreja, maior que essa igreja, alto, e ele decide, vai vir chuva, viu? Não vai acabar, o barco está sendo feito para você entrar aqui, ó. Deus vai destruir a terra com água, sai daí louco. Desapercebidos, mesmo com todos os avisos, mesmo com o louco do Noé falando, desapercebidos, até que Noé entra com a sua família e todos os animais na arca, e a porta é fechada. E alguns teólogos vão dizer que aquela porta que foi fechada se chama Jesus. Que quando aquela porta fechar, ninguém mais pode abrir. Você já ouviu essa frase? A porta que Deus fecha, ninguém abre, a que abre, ninguém fecha. Pois é, no dia que essa porta da salvação se fechar, ninguém abre mais. Nós cantamos a canção aqui das lamparinas. As minhas lamparinas estão acesas. Eu estou esperando. Será que você está esperando? Se você está esperando, a pergunta ela é inevitável. Se voltasse agora, a Bíblia diz que o céu vai desenrolar, vai desenrolar, que a natureza vai ser liberta, que a natureza hoje clama, vibra, os alicerces do universo estão tremendo, clamando o retorno do seu mestre. Maremotos, terremotos, é a natureza clamando, cidades sendo engolidas pelas águas. Você viu o dia desse no jornal, terremotos destruindo cidades inteiras. A natureza está clamando, a ciência quer encontrar uma razão. É porque os cientistas leem a Bíblia, eles sabem, eles querem encontrar uma outra coisa que não seja a Bíblia. Mas você está sabendo agora que a natureza faz isso, porque ela está clamando pelo seu mestre. E a Bíblia diz que quando a natureza se encontrar com o seu mestre, quando os astros caírem, quando os céus se desenrolar, ela entrará em equilíbrio novamente. É necessário vigilância. A palavra de ordem de Jesus é: vigiai. Esse dia será como a chegada de um ladrão. Jesus vem de surpresa, sem aviso prévio, sem telegrama. É preciso vigiar, é preciso estar preparado. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Eu termino perguntando a você: como você está vivendo? Em santidade ou desprezando o seu Senhor? Se você está desprezando o seu Senhor, é porque você julga que Ele vai demorar? Acerte a sua vida com Jesus. Em breve Ele chamará você para prestar conta da sua administração. Vamos ler juntos do versículo 45 ao 51, que é como Jesus termina essa passagem. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem é puro, serve.
delicado, porque hoje falar sobre o inferno é excluir pessoas. Mas chegará um dia que você ficará frente a frente com aqueles que hoje eles querem declarar: ah, era só amor. Agora ele será juiz. Ele vai julgar a terra. E quando ele gritar: Antônio, é porque a gente canta essa música, né? Quando angélica a trombeta, esse mundo é estranho, o meu nome eu ouvirei, Jesus. Quando o seu nome for chamado, que ele perguntar: me mostre as tuas mãos. Porque missões é urgente. Para você fazer missões, não é preciso você ir para a África, não. Você pode fazer missões na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança. Você pode estar falando de Cristo para aquele que está do seu lado. Você quer que seu pai e sua mãe vá para o céu? Claro que você quer. Então pregue para eles. Seja um missionário da sua casa. Você quer que seus amigos que você ama na rua, eles estejam com você nas ruas de ouro e de cristal? Pregue para eles, para que vocês se encontrem lá e sejam eternamente felizes. Você é apegado ao seu irmão, à sua irmã, você quer que eles estejam lá com você? Pregue para eles, fale sobre a segunda vida, mostre esse capítulo 24 de Mateus, peça para ler. Talvez essa linguagem seja um pouco difícil, peça para ler uma linguagem mais fácil e peça para tirar as próprias conclusões. Nós vemos os artistas, Xuxa Meneghel, falando sobre a Bíblia, que a Bíblia tem que ser reescrita. Não é a Bíblia que tem que ser reescrita, não, é a minha vida que tem que mudar diante da Bíblia. As pessoas querem mudar a Bíblia porque não querem mudar a vida. Pregue essa palavra. Seja um missionário aonde você está. Como já foi dito aqui, a igreja precisa de você para pregar aqui nessa rua, para pregar na outra rua, para pregar na rua ali, para pregar em uma instituição de caridade. Precisa de você para fazer esse trabalho. Sábado que vem é o culto na calçada. É o culto na calçada, sábado que vem. A igreja precisa de você para pregar. Para entregar um folheto para uma pessoa que está passando na rua. Jesus te ama, Ele está voltando, quer levar você. Você pode fazer parte dessa história. Você pode ser esse missionário. Você pode ajudar a vinda de Jesus pregando o Evangelho. Amém? Pastor, vamos orar nesse momento, fazer intercessão.